E pessoal, tranquilo, dá um aviso bem rapidinho aqui no começo. No comecinho da entrevista e também lá pro finalzinho vai ter algumas informações incorretas a respeito dos próximos episódios, mas é algo que vai ser lançado no futuro, né? Acabou mudando alguns planos. E é só isso que eu queria avisar. Queria que vocês também curtissem e dessem feedback, que eu vou estar lendo pessoalmente, com meu coração aberto. E é isso aí, pessoal. Espero que curtam. Opa, pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui. Hoje eu tô aqui com o Feri 100, um dos jogadores mais antigos de Kogama. Ele vai ser indicado, quando você estiver assistindo isso, ele foi indicado para consultor em destaque. E a gente veio conversar com ele aqui, né, nessa série. Não sei quando está sendo lançado esse episódio, mas é para ter o episódio com o Anderson e com o Alesi. E é isso aí, cara. Como é que você tá, Feri? E aí, pessoal, beleza, mano? Eu tô muito bem, e você, velho? Pô, mano, tranquilo também, cara. Tá indo bem hoje, hein? É isso, mano, que bom. Mas fala aí, mano, como é que você conheceu o jogo? Ainda mais por você ser o cara, tá ligado? Que tá julgando pelo seu ID, né? Ser 900 e pouco. Como é que você conheceu, mano? Como é que você começou? Eu sou o Felipe, meu nome é Felipe. Eu tenho 21 anos. Eu sou estudante de design e eu jogo Kogama de vez em quando aí. Mano, eu conheci o Kogama, velho, acho que como a maioria das pessoas, assim, que jogavam antigamente, eu conheci pelo Clique Jogos. Eu era uma criança que jogava muito Clique Jogos, eu entrava todo dia lá. E num dia, tipo, eu só entrei e tava lá na primeira página, o Kogama, e eu falei, caramba, que jogo interessante, deixa eu entrar aqui pra ver do que se trata. E, mano, foi amor à primeira vista, velho. Caraca, isso foi em 2013, né? Isso, foi em 2013, eu tinha 10 anos, velho. Caraca, mano. Era uma criancinha. Nossa, e foi muito legal, velho. Eu lembro, o primeiro mapa que eu entrei era um mapa de PVP do Star Wars, tinha, tipo, as naves, assim, era bem ambientado, assim, eu lembro que eu só peguei a bazuca, assim, e fiquei matando geral, e o pessoal me matando, foi muito divertido. Uma primeira impressão muito legal, velho. E aí, tipo, eu logo entrei no modo construção, assim, fiz o meu Public Planet, chamei meus amigos, convidei, nossa, eu chamei geral, assim, pra jogar comigo, que eu moro em prédio, né? Aí, desde criança, eu tinha meus amiguinhos e eu chamei geral pra jogar Kogama comigo e foi muito divertido, porque a maioria também começou a jogar e foi muito da hora. Que top, mano. Você é designer, cara, isso eu vejo que reflete muito nos seus mapas, né, mano? Nossa, mano, se eu sou designer hoje em dia, com certeza o Kogama tem alguma influência nisso. Caraca, mano. Certeza. Tipo, eu percebo é que eu sou só designer, assim, mas que se eu quisesse seguir uma carreira de design de jogos, assim, o Kogama, ele já teria, tipo, me ensinado muita coisa, assim, eu já teria uma base, tipo, razoável, assim, do que fazer, de como fazer uma paisagem, e eu acho isso muito da hora, você poder aprender com o jogo, velho. Com certeza, mano, muito legal, velho, muita gente também... Não muita, mas eu já conheci um pessoal que começou com modelagem 3D também, tá ligado? Uhum. Aí, mano, muito legal, cara. Eu lembro de alguns players, agora eu não vou lembrar o nome, mas é tipo, players que eles queriam seguir nessa área de criação de jogos, assim. E o cara, ele fazia um bagulho, um trabalho no Kogama, assim, excepcional. Ele fazia um bagulho, assim, muito complexo, muito bonito de se ver. E eu acho isso muito legal, e que tem como você fazer coisas bem trabalhadas no Kogama. Eu acho isso muito legal. Com certeza, mano. Vai comentar do seu mapa mais atual, assim, tá ligado? Que eu tinha dado uma jogada, que é o Masters of Fantasy, que, mano, não tem nem comentário pro nível desse mapa, cara. Que isso, cara. Só de entrar nele demorou 2 minutos, mano. Muito grande, muito top, cara. Conta um pouco desse mapa pra nós. Ah, mano, eu vou com certeza. Esse mapa, eu criei ele em meados de 2013, 2014, eu já não lembro, mais ou menos. Caraca, velho. Tipo, a ideia dele era pra ser uma coisa completamente diferente do que é.
Eu era uma criança que, pelo menos na época, passava aquele desenho chamado Avatar, a Lenda de Aang. Você conhece, né? Conheço. Conhece. Então, eu gostava muito dessa ideia, e a ideia que eu tinha era pra fazer tipo um mapa assim, cada time ia representar um elemento, ia ter a sua ilha, assim, Uhum. que representava, e você ia ser tipo um mapa de Avatar, assim. Só Eu, que. O quê? Pode falar. não, eu ia comentar que eu consigo ver um pouco da inspiração, tá ligado? Uma coisa que me lembrou um pouco também quando eu tava jogando era a Hora de Aventura. Não sei se faz sentido, tá ligado? Faz sentido. Pior que foi um pouco inspirado também em Hora de Aventura. Mano, muito top. Mas continua falando, eu te interrompi aqui. Tá bom, relaxa. Então, aí em algum momento eu fiquei tipo um tempinho sem jogar. Eu fiz um hiato assim no programa, e quando eu voltei, eu entrei no mapa, eu mudei. Eu pensei, mano, e se eu fizesse tipo um MMORPG assim, no programa, mundo aberto. E aí cada ilha ia ser uma classe, você ia poder fazer missões, fazer dungeons. E aí eu comecei a fazer. Caraca. Sim, né? E eu era só uma criança, eu devia ter já uns 11 anos, assim, 12 no máximo. Caraca, mano. Pois é, eu construí o mapa, há mais de 10 anos já, eu atualizo ele. E eu acho isso incrível, assim, porque isso reflete, no mapa mesmo, reflete muito, assim, da minha como eu posso dizer isso, do meu crescimento, do meu ser, amadurecendo, assim, porque tem coisas que eu fiz quando eu era criança e tem lá no mapa ainda. Coisas que, quando eu era jovem, adolescente, agora jovem adulto. Muito legal, velho. Muito legal. Muito top, mano. Caramba. Nossa, eu queria muito terminar o mapa algum dia. Você acha que ele tá perto de ser terminado ou falta muito? Nossa. É porque o problema é que, conforme o tempo passa, a minha mentalidade ela muda e eu quero mudar coisas que eu fiz no passado. Então, esse é o problema. E também o jogo atualizando. Depois dessa atualização, né, das armas customizáveis, me deu muitas ideias do que fazer no mapa. Eu cheguei a começar a fazer, mas é muita coisa, muito grande, é muito lugar que eu teria que fazer arma nova. Eu daria um trabalhão, e eu não tenho mais esse tempo, assim, pra ficar me dedicando dia e noite no programa e fazendo um mapa, assim, completo. Tá certo. Ainda mais que dá pra customizar a espada também, mano. Eu acho que, mano, de espada eu acho que pega muito mais pra essa pegada de RPG e pá. Sim. E de inspiração, assim, já que você curte mais essa parada mais de classe, mais de, não de RPG, só RPG, mas eu penso que você curte mais um negócio, tipo RPG mesmo, você sabe que eu tô... Fantasias, eu entendi. Isso, exatamente. Fantasia. Não é à toa que o meu mapa ele é o Mestres da Fantasia. Ele chegou a ter o nome, assim, em português o nome era Mestres de RPG. Aí eu falei, não, Mestres de RPG, que até uma vez confundiram o mapa, acharam que era um clã, assim, de gente que gostava de RPG. Eu falei, mano, tem que mudar isso daqui. Mas enfim, nossa, eu adoro. Eu gosto muito, assim, do tema de fantasia. Eu tenho diversas inspirações, porque um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, ele era um MMORPG. Eu tenho um irmão mais velho e ele me mostrou, assim. Ele meio que introduziu nesse mundo. Eu jogava um jogo, talvez o pessoal, acho que não sei se você vai conhecer, talvez quem esteja ouvindo também não, que é um jogo bem antigo, assim. É um jogo chamado Maple Star. Você já ouviu falar? Pior que não, cara. Pior que não. Ele é um RPG daquela época, assim, que você ia na banca comprar revistinha que vinha dinheirinho pro jogo, que vinha CD, assim, pra você baixar. Tô ligado. Muito da hora. Assim, ele é parecido, conhece Ragnarok? Conheço, não por dentro, mas eu tô ligado, tá ligado? Tá. Ragnarok é um pouco diferente, mas é meio nessa pegada, assim. Deixa eu pensar, eu gosto muito de Dragon's Dogma. É um jogo bem da hora, assim, pode ter certeza que me inspirou. Eu gosto de World of Warcraft. Eu cheguei a jogar um pouco também, muito da hora. Com certeza, esse daí principalmente foi uma das principais inspirações.
tipo, nas raças do que tinha no jogo, assim, nas classes. Entendi. Eu Caraca, acho que é por aí, assim. Você gosta também de Ah, RPG? eu curto, sabe? Não vou falar que é o meu gênero favorito, mas cara, eu acho muito legal, tá ligado? Eu percebo que você traz muita cultura também, né? Envolvendo essas inspirações pros mapas também, cara. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Porque Ah, traz um pouco da valeu, personalidade. mano. Sim, mano, com certeza. Não, mas é isso que eu gosto, assim, de tipo, de mexer com algo que é criativo, assim, que te dá várias oportunidades de criar algo. Porque você consegue trazer a sua bagagem pessoal, um pouco da sua personalidade, assim, porque, por exemplo, o meu mapa, eu construí ele há muito tempo. Ele tem, tipo, que acho que já tem 13 anos já que eu jogo Kogama. Então, tipo, podia ser um filho meu, sei lá. É verdade, velho. Já tem a idade pra, tipo, uma criança que eu podia estar trocando ideia, assim, normal. Então. Tem gente que joga que é mais novo que esse mapa, mano. Exatamente, nossa, mano, você é louco, tô ficando velho. Caramba. Mas além de mapa, né? Eu vi que você faz alguns modelos, você tem os avatares também, mas eles são mais antigos também. Você foca mais em mapa mesmo ou mais. O que você tem a dizer sobre isso? Tipo, o meu forte, assim, vamos dizer assim, entre aspas, sempre foi construir mapa. Eu gosto de fazer construções gigantescas, assim, de fazer ilhas, de fazer terreno, de fazer montanha, assim, poder editar, assim, eu gosto de fazer natureza, assim, podemos dizer. Aí, modelos é uma coisa muito legal e eu fui aperfeiçoando, assim, com os anos. Eu fiz algumas amizades, assim, posso dizer, tem o Tubarão dos Mares, que é um dos amigos, assim, que eu conheço faz tempo. Tem o Hate Machine 3. Isso daí foram principais influências pra eu começar a fazer modelos mais, tipo, dedicados. Assim, tipo, Avatar é uma coisa que eu acho muito difícil, eu não levo jeito pra fazer. Entendo, cara. Eu admiro quem consegue fazer o Avatar, porque é um mundo totalmente diferente. Eu gosto de fazer o que eu posso jogar, né? Com Tipo, certeza. o que eu posso ver assim e jogar. O Avatar é uma técnica completamente diferente, tem que ser muito bom. E, tipo, pra fazer algo que seja bonito, eu não consigo fazer. Então, cara, Admiro quem consegue. não consigo quebrar fora da fórmula que é o personagem turista, né? O padrão. Os caras que faz um bagulho super da hora, assim, mano, não entra na minha cabeça como é que faz isso. Então, velho, os caras têm, tipo, a mente fora da caixinha, assim, eles conseguem. Quando eu comecei a perceber, assim, que um pessoal, ele fazia, tipo, a cabeça e os ombros, onde você consegue fazer só a cabeça, né? Onde seria só a cabeça. E, tipo, o resto você faz o resto do corpo. E, tipo, fica um bagulho super, mega, hiper realista, assim. Muito detalhado. Mano, eu admiro demais quem consegue fazer a batalha. Eu não consigo, mano. Muito legal. Mas fala aí, cara, já sofreu de burnout? Ó, tipo, ficar tanto tempo fazendo um negócio assim que você, pô, mano, não quero mais, né? Toma um tempo. Você já sofreu com isso aí, cara? Nossa. Mano, pior que não. Você acredita que eu nunca me ocorreu? Sério, mano? Sério, mano. Eu sou uma pessoa que, tipo, às vezes quando eu tô afim de tipo, eu pego o gosto, assim, pela coisa, eu fico muito tempo fazendo, assim, muito tempo fazendo, mas nunca foi, tipo, pra um lado, assim, estressante, de ficar com muito estresse, de ficar cansado, de ter um burnout, de fato. Isso nunca aconteceu, assim. No máximo, tipo, eu enjoo, assim, aí eu fico um tempo sem fazer, tipo, fica um tempo sem jogar. O Kogama, por exemplo, hoje em dia eu não consigo mais ficar dias assim jogando. Eu jogo tipo uma semana, aí eu fico um tempo sem jogar, aí depois eu volto, jogo entre mais uns dias, assim. Tipo, é meio cíclico, assim, sacou? É padrão, né, mano? Também não é bom ficar se forçando a fazer o bagulho o tempo todo. É fazer. Você tá a fim de fazer, se faz, tá ligado? Exato, exatamente. Isso aí, mano. Você tem algum projeto futuro assim que você tá pensando em lançar? Eu sei que eu e você nós tá fazendo um mapa, né? Mas que ainda
não tá pronto, tá ligado? Mas além Sim. disso, cara, tem alguma coisa que você planeja no Nossa. futuro? Pior que eu. É complicado, assim. Eu tenho alguns projetos, assim, que eu queria, tipo, fazer, mas eu não sei se teria, tipo, uma data, assim, que eu faria. Eu queria muito fazer um mapa em comemoração, tipo, os 13 anos de conta. Isso daí já faz um tempão, já. Antes era, tipo, aos 10 anos de conta, aos 11 anos de conta, aos 12 anos de conta. Mas eu nunca fiz, mas esse é um mapa que eu queria muito fazer, assim. Tipo, pelo menos terminar de construir o Masters of Fantasy e fazer esse mapa, assim, pra eu poder me aposentar, assim, com chave de ouro. Tá certo, pô. É isso aí. Também não dá pra dar uma data, né, mano? Falar tipo, Não, é muito difícil. daqui a um mês vai lançar. Não tem isso, né? Não. Mas, pô, que bom que você ainda tá ativo, cara. Que bom que você tá fazendo essas obras de arte que você posta. Que isso. Mas é isso, cara. Acho que eu vou fechar por aqui, pra não deixar muito longo também. Fechou. E quer adicionar mais alguma coisa, cara? Então só quero pedir desculpa que eu falo demais aí se eu falei alguma besteira. É sobre você, cara. Sei que tem que comentar, tá ligado? Suas ideias, beleza. Conhecer um pouco do seu trabalho, das suas criações no jogo, né? Ao longo de tanto tempo, cara. Que eu acho muito da hora ver alguém que, tipo, dá pra ver pelo ID, tá ligado? Pelo site que o cara tá no top 1000 jogadores, tá ligado? Antigos. Que isso. Não, mano. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Quando você falou aí da gente ter a possibilidade de ter um podcast, assim, pra eu poder falar um pouquinho sobre a minha história aí com o Kogama, eu já fiquei muito feliz, eu fiquei muito animado. Mano, pra fazer isso, né? Porque seria muito legal de fato, velho. Foi muito legal. É legal demais, cara, conhecer um pouco assim, mais informalmente, né? Porque tem a entrevista pelo texto, que vai estar na notícia aí pro pessoal que tá assistindo, que explica bem, né? Mas não tem tanto da sua personalidade. E eu acho que é aí que o podcast entra, tá ligado? Sem querer deixar muito longo também, né? Porque ninguém quer ouvir um podcast de 2 horas sobre Kogama. Não, com certeza. Mas, por enquanto, né? Por enquanto, não sei. Mas é isso, cara. Pô, vou fechar por aqui então. Eu que te agradeço por estar aqui para fazer esse episódio possível, contar um pouco da sua história. O pessoal que tá assistindo, espero ver vocês no começo de maio, né? Por aí. Fechou, Fer? Então, fechou. É isso, mano. Perfeito. Falou aí, pessoal. Que isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. E eu só queria acrescentar aqui que eu sou meio que fotógrafo, eu gosto de tirar fotos. Então, se alguém tiver interesse, assim, de me conhecer, o meu arroba aí nas redes sociais, em qualquer rede social que você quiser procurar, é Chaotic7Cias. CHAOTIC7SEAS. Vou colocar na descrição, mano, que daí o pessoal dá uma olhada. Tranquilo, mano. Perfeito, cara. Isso, obrigado, mano. Isso aí. Falou então, mano. A gente se vê por aí no jogo. Mas se vê por aí. Falou, pessoal. Até mais.